Amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, lá no capítulo 3. Estávamos viajando com a Alecimar e uma moça disse assim: vocês falam engraçado. Estávamos em outro lugar, outro estado. Disse, como assim? Vocês falam 3 mesmo? Eu falei, no Rio a gente fala assim. Diz que um paulista veio ao Rio, entrou no elevador com 2 cariocas e o ascensorista perguntou ao primeiro carioca: você vai para onde? Ele diz, por 3. Aí perguntou o outro, e o outro carioca disse, pro 6. Aí perguntou o paulista, e você? Ele falou, por 8. Para ficar igual, para não ficar estranho, resolveu imitar os cariocas, não é isso? João capítulo 3 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entendes estas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Senhor, abençoa a nossa vida com a palavra do Senhor. Derrama, ó Deus, do teu Espírito aquilo que tu queres e tens reservado para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus está com um grupo e aparece de noite. Em meio ao grupo, um homem conhecido pela multidão. Ele preferiu estar com Jesus durante a noite porque seria menos visto e acreditou que isso teria uma repercussão menor. Mas por que teria uma repercussão menor?
porque ele era um fariseu. E o fariseu, ele era aquele responsável pela interpretação da lei. Às vezes é chamado também de escriba, porque também produzia a lei em Israel. E produzir a lei, muitas vezes, ou interpretá-la, pode conduzir o povo para onde a lei não manda, não orienta que possa seguir. Nós estamos vivendo um tempo assim, por exemplo, no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal tem a capacidade, embora híbrida, de interpretar a lei. Digo híbrida porque tanto a Constituição quanto a lei pode ele interpretá-la. E muitas vezes a decisão, essa interpretação, pode levar à feitura ou à inauguração de uma nova lei. Hoje, no caso das 40 gramas de maconha, que alguém pode traduzir. E a interpretação de uma autoridade naqueles dias dava a direção que o povo deveria seguir, que é diferente de nós. Não é porque o STF decidiu que pode transportar para o consumo até 40 gramas de maconha, que você vai poder aparecer aqui na igreja dizendo, mas o fariseu interpretou e disse que pode carregar, então eu que sou crente em Jesus posso carregar também. Eles, ao interpretarem a lei, ou a considerarem a interpretação da lei, que ainda era mais grave, para dizer qual que estava certo e qual que estava errada, eles instauravam um novo comportamento dentro da própria lei. Algumas vezes eles vão procurar Jesus, os fariseus, e eles estão preocupados, por exemplo, Mateus capítulo 15, dizendo, mestre, os teus discípulos não lavam as mãos, porque eles entendiam que havia uma contaminação e teriam que lavar as mãos antes das refeições, que era uma orientação farisaica. E Jesus diz, mas o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem revela o que o seu coração está cheio. Jesus então vai orientar. E em outras situações, Mateus, por exemplo, 19, acerca do divórcio, eles procuram Jesus dizendo, um homem tinha uma esposa e eram 7 irmãos, e quando morria o homem mais velho casado com essa mulher, ela deveria passar a ser esposa do seu irmão abaixo dele. E assim aconteceu, e o outro morreu, até que todos os 7 morreram, e ela foi esposa de todos eles. E aí eles perguntaram a Jesus, e agora, quando eles se encontrarem na eternidade no céu, de qual deles ela vai ser esposa? E Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Os fariseus estavam o tempo todo preocupados com a produção e a interpretação da lei. Ou seja, eles, na verdade, eles eram uma autoridade maior, até acima do sacerdote, porque aquilo que eles diziam a respeito da interpretação deveria ser colocado em prática pelo sacerdote. E esse homem, Nicodemos, ele vai procurar Jesus com toda essa subalternidade. Ele ouviu falar dos milagres realizados por Jesus, e aí ele procura Jesus durante a noite, ele se aproxima de Jesus, e ele faz a primeira declaração que tem que ser considerada por todos nós. Mestre, bem sei que tu és mestre. Ou seja, havia um reconhecimento de que Jesus tinha autoridade para ensinar. Só que ele se reporta aos fatos e não ao ensino, pois ninguém pode fazer tais coisas se Deus não for com ele. Bem sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar. Ele não está se referindo, embora ele fosse responsável para se preocupar com o ensino, ele está se reportando a um fato, aqueles fatos realizados por Jesus. E aí Jesus olha para ele, e os dois estão ali diante dos olhos daquela multidão que ali estava, embora fosse de noite. E Jesus então resolve, eu creio que é uma das poucas vezes, só 3 vezes isso vai acontecer no Novo Testamento, Jesus resolve falar com ele
no mesmo nível, sobe o nível, já que ele era fariseu. Jesus olha para ele e disse: em verdade, no grego lego homi, em verdade eu te digo que você tem que nascer de novo. E aí aquele homem culto, com uma responsabilidade tão grande, havia na Terra Santa, naquela região, pelo menos 6.000 fariseus. Isso mesmo, 6.000 homens responsáveis pela interpretação da lei. E o chefe do templo era o chefe deles, e o sacerdote, chefe de todos os chefes do templo, que eram chefes dos 6.000 fariseus. Jesus sobe o nível e diz: necessário é nascer de novo. Então começa a essencialidade da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus poderia perguntar a ele sobre o judaísmo, poderia conversar sobre o sacrifício, e Jesus diz: tem que nascer de novo. E ele não consegue entender. E ele olha para Jesus, eu acredito meio sem graça, porque não conseguiu entender, disse: não há como um homem sendo velho, já nascido, sendo velho, entrar no ventre da mãe e renascer, nascer outra vez. Ele não consegue entender de que Jesus está dizendo. Por que estou trazendo esse texto? Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que nós sabemos já é suficiente para a gente sentar para conversar com Jesus. Eu já sou aluno da escola dominical, já sei alguns hinos, já decorei pelo menos uns 10 versículos, e eu já tenho, não preciso mais estudar, não preciso mais orar, não preciso mais ser aluno da escola bíblica dominical. Jesus diz a ele: você tem que nascer de novo. Não é o que você conhece, não é o que você já sabe. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Não é porque você é aluno da escola bíblica dominical. O que ele estava referindo, Nicodemos, é o que Jesus havia feito, os milagres que Jesus havia realizado. Para ele isso era fundamental, Jesus ter ressuscitado alguém, Jesus ter dado vista aos cegos, Jesus ter curado alguém que tinha uma deformidade física, isso já era para ele extraordinário, e Jesus está dizendo: nós não vamos conversar sobre isto. Eu quero conversar sobre você. Você tem que nascer de novo. E ele fica sem compreender. Como alguém vai nascer de novo? Eu não consigo entender isto. Embora eu seja fariseu, seja intérprete da lei, sou eu quem diz o que está certo e o que está errado. Jesus disse: mas você tem que nascer de novo. Você que está aqui nesta manhã, ou onde essa mensagem possa chegar, é essencial você saber que você tem que nascer de novo. Não basta que você seja membro de uma organização da igreja. Não basta que você tenha memorizado alguns hinos. Você tem que nascer de novo. Não basta que seja professor da escola dominical, que seja pastor, pastora, seja diácono, seja ministro. Você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos, fariseu, príncipe dos fariseus, algumas versões colocam assim, e ele fica sem compreender. Jesus disse: olha só, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Piorou. Ele ficou olhando para Jesus, o texto vai, Jesus diz: é necessário que vocês nasçam de novo. E ele fica olhando para Jesus, eu acredito, sem entender de que Jesus está falando, e eu acredito que é de propósito que Jesus vai colocar nesse nível, desse jeito. Ele fala: eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. E aí Jesus disse assim: olha só, o vento sopra onde quer. A gente ouve o barulho do vento, mas ninguém vê o vento. Ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai. Piorou. Ao invés de Jesus ajudá-lo, dizendo assim: senta aqui, fariseuzinho, eu vou te dar uma aula, Jesus quer que ele reflita profundamente sobre a situação dele,
que se considerava tão culto, tão inteligente, tão preparado, Jesus quer que ele entenda que aquilo não tem valor algum no reino de Deus se não estiver à disposição depois de uma conversão pessoal. Aquele que canta pode cantar muito bem, mas se não nascer de novo, não tem utilidade para o reino. Aquele que ensina pode ensinar muito bem, mas se não nascer de novo, não há nele utilidade para o reino. E ele fica olhando para Jesus, e lá no versículo 9 diz assim: perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E aí Jesus diz: mas você não é mestre em Israel? E você não entende essas coisas? Você já pensou? Se eu estou na rua evangelizando alguém, e ele fala alguma coisa e vira para mim assim: mas o senhor não é pastor? E o senhor não sabe isto? Jesus disse: mas você não é mestre em Israel? Lá no versículo 10, e não entende essas coisas? Asseguro que eu falo, nós os apóstolos, né? Nós falamos do que nós conhecemos, do que temos experimentado. E ele fica parado diante de Jesus sem entender do que Jesus está falando. E Jesus olha para ele e imagina assim, na noite, clarão da lua, Jesus olha bem dentro do rosto dele e diz assim: eu estou falando para você de coisas terrenas, e você não consegue entender. Imagina se eu falar para você das coisas celestiais. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tudo que você sabe é muito pouco. Tudo o que você conhece é muito pouco. Se eu te falasse das coisas celestiais, se eu te falasse dos anjos, se eu te falasse, se eu descrevesse o céu para você, se eu descrevesse para você a glória daquele que está sentado sobre o trono, aí mesmo que você não entenderia, você não conseguiria compreender. E aí Jesus cita um dos versículos que nós mais conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está dizendo isso a ele numa conversa com um fariseu. Dessa manhã, o que eu gostaria que você voltasse para casa e você pensasse: primeiro, o que você sabe ainda é muito pouco. O que nós sabemos, o que eu sei, ainda é muito pouco. Muito, muito pouco. Segundo lugar, que você volte para casa lembrando que necessário é nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, disse Jesus, é carne. Mas nós temos que nascer do Espírito de Deus, do Espírito Santo que veio habitar em nós. Quando recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito veio e habitou em mim. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, e eu fui selado com o Espírito Santo para eu poder viver a vida cristã. Necessário é nascer de novo, para que o Espírito possa habitar em mim e se manifestar através da minha vida. Então, necessário, além do que nós sabemos, é pouco. Em segundo lugar, temos que nascer de novo. E em terceiro lugar, Jesus está dizendo a ele: você não consegue compreender aquilo que Deus tem reservado para você na eternidade. Uma vez conversávamos perto da cantina da igreja, eu, Ricardo Dutra, um grupo, e chegou o irmão Dirk, e nós conversávamos sobre o céu. E aí estávamos num debate acalorado sobre o céu, e a gente falando do céu, e aí que não conseguia compreender como que a matéria, por exemplo, se manifestava, de que maneira que essa matéria se manifestava depois da ressurreição, porque eles estavam a portas fechadas, janelas e portas fechadas. Jesus chegou, passou pela parede e apareceu entre eles, e a gente estava ali discutindo como que pode a matéria atravessar a própria matéria
E aí dizíamos nós, então o corpo de Jesus, o corpo glorificado, não é matéria. Então o que é se eles conseguiam ver, dizia o Ricardo, porque se o objeto que é formado de matéria e sob a incidência da luz é o que nós conseguimos ver, nós vemos o objeto não por causa só dos nossos olhos, mas porque a luz incide sobre ele e nos mostra os contornos. Se apagar tudo a gente não vê, dizia o Ricardo. E o Dirk, muito sábio, olhava para um, olhava para outro, olhava para a gente ali conversando. E aí lá pelos tantos caímos na besteira de perguntar ao Dirk: irmão Dirk, o que o irmão acha? E disse: eu não sei de nada. E aí nós ficamos olhando para ele, ele disse: eu estou esperando chegar lá, porque eu só vou entender quando eu chegar lá. Jesus disse para Nicodemos: eu não vou descrever para você como é o céu, que você não vai entender como que o céu funciona. Nós temos que estar pronto para o dia que nós chegarmos lá. Mas só vamos chegar lá se nascermos de novo.